Muito bem-vindo a mais um Pod Café. Ai, Mariane, eu tô com alergia. Você tem alergia, Mariane? Sabe que eu tenho, né, Fábio? Você tem? Mas hoje, se você tem alergia, você vai no seu médico. Porque aqui hoje era só cura de criança, tá? Só de criança? Só. Ah, Mari. Pediatra, vamos nela. Quem tá aí hoje com a gente, Mari? Fábio, hoje nós temos aqui a honra, né? Faz tempo, desde o começo do Pod Café, né? Há 3 anos atrás, eu sempre falo, doutora Alane, já falei, spoiler. Essa mulher tem que vir aqui, ela é sensacional, ela tem uma profissão maravilhosa, um trabalho muito bonito aqui na cidade de Garça. Ela é pediatra, ela é alergista e ela também é administradora hospitalar. Já deu spoiler, mas, doutora Alane, seja muito bem-vinda ao Pod Café. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho mais a minha vida, o meu trabalho com as crianças. Enfim, vamos bater esse papo e eu espero que seja bem gostoso. Eu estava no elevador, eu encontrei ela lá embaixo, ela deu oi para uma moça lá. Aí eu falei, nossa, eu não conheço. Também você conhece Garça inteira. Todo mundo que era criança virou adulto, você conhece, né? Doutora Alane Ruetanabara Piai. Isso. Você é de Garça? Não. Eu costumo dizer que eu não sou de lugar nenhum, porque o meu pai era funcionário do Banco do Brasil e a gente morava cada 2, 3 anos numa cidade. Então, eu fiquei bastante tempo assim mudando e depois que eu fui fazer medicina em Marília, fiquei 8 anos em Marília, né? Que eu fiz a graduação na FAMEMA e depois eu fiz a residência lá também. E na época o meu marido já trabalhava aqui na PPA com Flávio Pérez. Na época era Portal ainda. Estagiário, né? Ele entrou como engenheiro trainee, né? E depois foi efetivado, enfim, e nós tínhamos que começar a vida em algum lugar e começamos aqui. Então, desde então, nós moramos em Garça. Então, faz 29 anos que nós moramos em Garça, é a cidade que eu mais morei. Então, eu me considero garcense. Ah, que bom. É uma garcense do mundo. Sim. Do mundo, do Brasil, né? Do Brasil. Todas as regiões regiões nós moramos, com exceção da Norte. Todas as outras regiões, eu falo que eu aprendi geografia com meu pai mudando, né? Então, a gente mudava, conhecia o regionalismo de cada lugar, o sotaque. Isso foi muito rico para mim. Eu gosto muito de conhecer pessoas, cultura, enfim, adoro viajar. Que legal. Doutora, você tem uma versatilidade muito grande. Você se formou em quê? Então, eu sou formada em medicina e quando eu entrei na faculdade de medicina para fazer pediatria, porque eu tenho uma coisa maternal que é muito grande dentro de mim, em tudo, na minha profissão, na minha família, eu sou aquela que cuida, né? E na minha espiritualidade também, sou extremamente devota de Nossa Senhora. Então, tudo para mim a maternidade, ela toma um espaço muito grande na minha vida. Então, eu entrei na faculdade de medicina para fazer pediatria, fiz a faculdade de medicina em Marília, na FAMEMA, né? Um orgulho de ter formado na FAMEMA. E depois eu fiz 2 anos de pediatria lá. Durante a formação de pediatra, eu achava que eu queria fazer pneumologia pediátrica. Eu achava que eu queria... eu gostava muito de cuidar de asma, enfim. Aí, com o passar do tempo, já formada, já com consultório aqui em Garça, eu percebi que eu gostava mesmo era de alergia e imunologia, né? E é uma residência um pouco complicada, porque não pela parte da alergia, mas por conta da imunologia, que é uma área da medicina assim que é bastante difícil. E aí eu comecei o consultório e fui vendo que aquela minha necessidade de fazer alergia e imuno era grande, mas eu ainda tinha filhos, minhas filhas eram muito pequenas. Aí quando a minha filha pequena fez, a caçula Amanda, que hoje é médica também, fez 5 anos, aí eu fui fazer a residência em alergia e imuno
na FAMERP, lá em Rio Preto, né, que é uma grande faculdade também, e eu fiz alergia e imuno lá, na FAMERP. E depois de muitos anos trabalhando, né, aí veio uma oportunidade de eu fazer uma pós-graduação em administração hospitalar com o pessoal da FAAP, né? E vários médicos de Marília fizeram essa pós. E aí depois eu fiz essa pós em administração hospitalar. Muito bom. Essa questão de cuidar de crianças, pediatria, tem que gostar, tem que ser uma coisa assim, gostar de criança para ser um pediatra? Olha, um dia eu conheço grandes pediatras homens. E um dia eu estava assistindo uma entrevista e uma pessoa falou assim, para ser pediatra tem que ser mulher. E eu concordei na hora, porque é uma coisa meio que parecida com sacerdócio, sabe? Você precisa amar aquilo e se entregar. Porque tem hora que a mãe não vai te falar, ela vai te falar o que está incomodando, o que está preocupando. Agora, se você tem um feeling maternal, você vai enxergar além da preocupação daquela criança que muitas vezes ainda não sabe falar, né? Então, depois, pensando nessa afirmação, peraí, para ser pediatra precisa ser mãe? Não, pode ser pai, pode ser um homem, mas que tem essa coisa no interior de olhar com muita atenção, de acolher o cuidado, sabe? Então, eu acho que para cuidar de criança precisa ter uma sensibilidade um pouco mais aguçada. Porque a criança não sabe, ela não sabe que ela tem. É verdade. E aí até eu sei porque tem uma filha de 7 anos, né? Até a doutora médica dela. E o que aconteceu? O filho tô com dor na barriguinha. Mas é dor de quê? Não sei, é dor. Aí como você vai medicar, né, uma criança que tem dor? Então o pediatra é essencial, a sensibilidade mesmo, interpretar o que está acontecendo, sentir na criança o que está acontecendo, né? Sim. E ter aquela percepção que vai além da história, né? Eu sempre falo assim, o faces dele era de dor, né? A criança, ela fala com o corpo, né? Ela já chega mais encolhidinha, mais triste. Enfim, eu acho que essa sensibilidade é essencial para a gente que exerce a pediatria. Interessante. Você que é a pediatra, o que mais tem, por exemplo, em Garça, as crianças? O que mais a mãe leva o filho com o quê? O que mais tem? Teve uma época da minha vida, até 2005, mais ou menos, eu atendia bastante ainda a pediatria geral, né? Então, a criança vai por N motivos, de 0 até 1 ano, elas vão fazer a puericultura, né, que é o cuidado mensal. E depois elas vão só quando estão doentinhas mesmo, né? Então, tá lá com uma amidalite, com uma gripe, enfim. Mas depois desse tempo, eu quis fazer eu faço mais, né, por conta da demanda mesmo, né? Eu faço mais alergia e imunologia. Então, o que mais aparece no consultório, as 3 patologias mais frequentes em alergia e imunologia são a asma, a rinite, a dermatite atópica e a urticária, né? São os colegas mandam para mim ou tem uma procura espontânea dos pais por esse motivo, por essas doenças. São as mais prevalentes, né? E dentro dessas manifestações, o fundo ou essa criança tem uma alergia a inalantes, a ácaro, a pelo de animais, epitélio de animais, ou tem alergia alimentar, né? Então, como uma manifestação de uma alergia alimentar, uma dermatite atópica, ou uma urticária,
Enfim, é mais ou menos por aí que o consultório, a demanda vem com essas patologias. Ô, doutora, agora é uma pergunta mais... Todas são leigas, né? Mas essa é uma das perguntas leigas que a gente vai fazer. Eu tenho percepção, assim, na minha humilde vida aí, de que antigamente as crianças não tinham muita alergia alimentar, principalmente. Eu não ouvia falar muito de... Porque eu também era mais nova, às vezes eu não estava nessa fase com filho. Enfim, eu não sei qual que é o motivo. Mas eu não... As pessoas, né, as mais velhas que estão no nosso meio social falam também que antigamente não tinha muito problema de alergia alimentar. Isso mudou? Qual que é a sua observação? Ela é cheia de roubar minhas perguntas, mas essa era a minha pergunta, inclusive. Principalmente a leite, né? Antes todo mundo tomava leite e não tinha. E hoje em dia... Leite, glúten. Tem muito isso. Por quê? O que mudou? Então, a alergia alimentar, realmente, ela aumentou, né? E eu acho, os trabalhos mostram também, que a introdução dos alimentos que são diferentes, então, eu falo assim, o único serzinho que toma leitinho que não é da mãe é o bebê, porque todos os outros mamíferos mamam das suas mães. Então, é o desmame precoce. Então, as crianças antes por mais tempo, tomavam o leite materno. E hoje, por conta que as mães têm seus bebês e logo têm que voltar à rotina, acaba que fazendo um desmame precoce. Não todas, mas uma grande maioria. E a partir do momento que eu mostro para o organismo uma proteína que é diferente, são as 3 proteínas que tem no leite de vaca, que é o leite mais consumido pelas crianças, são as fórmulas, né, mas que contém o leite de vaca, as proteínas do leite de vaca, acaba que sensibilizando, né? E muitas vezes, lá no passado, Fábio, as crianças até tinham alergia alimentar e também não era feito o diagnóstico. Então, às vezes, as avós contam para mim, quando eu faço o interrogatório, né? Tem alguém na família que tem alergia? Qualquer tipo de alergia? O pai da criança, por exemplo, teve bronquite, né? Que eles intitulavam bronquite, né? Que na verdade era uma asma, ou era um lactente sibilante. E às vezes até a causa poderia já ser uma alergia, né? E que não foi diagnosticada. Então tem as duas coisas. Muitas vezes não foi diagnosticado e o desmame precoce acaba que fazendo com que as crianças se sensibilizem mais precocemente e desenvolvam alergia alimentar. E, doutora, existe diferença entre o leite sem lactose e o leite sem a proteína? Existe sim. É uma boa pergunta. Muitas mães acham que... Chegam no consultório e falam assim, Alane, o meu filho já tem um diagnóstico de alergia alimentar e ele só toma leite sem lactose. Não, isso não existe. Quem tem intolerância é um mecanismo enzimático, tá? Então, eu não tenho a lactase, que é a enzima, aí eu não tenho como eu quebrar esse açúcar, que é a lactose, é um açúcar, quebrar na minha digestão. Então, o que eu vou apresentar de sintomas? Dor abdominal, distensão abdominal, muitas vezes diarreia, né? Um desconforto. Os sintomas serão tão somente gastrointestinal, né? Por quê? Porque é um processo enzimático. Então, essa pessoa, o diagnóstico dela é intolerância à lactose, tá? Não é alergia alimentar. Na criança, ela não é comum. A intolerância à lactose é uma coisa do adulto, não é uma coisa da criança. Quando que a criança tem intolerância à lactose? Quando, por exemplo, ela faz um quadro de diarreia viral, ou uma infecção intestinal e fica
perpetuando com aquela diarreia que a gente fala, diarreia persistente, por mais de 14 dias. Nossa. Então, ali no intestino tem uma mudança, que não cabe aqui ficar explicando detalhes, mas tem uma mudança e acaba fazendo o que a gente chama de diarreia desabsortiva, diarreia osmótica, tal, que não absorve esse açúcar. Então, é uma condição transitória. Crianças, primariamente, com falta de lactase é bem raro, tá? Agora, por um outro lado, quando a gente fala de alergia à proteína do leite de vaca, a gente está falando de alergia à alfa, beta e à caseína, que são as 3 proteínas, tá? Então, aquele organismo, quando ele é exposto, então aquela criança, ao ser amamentada com uma fórmula de segmento, né? Que a gente fala depois que para de tomar o leitinho da mamãe, aí ela entra em contato e o organismo, vamos dizer assim, opa, isso aqui não é meu, não é self. Então, eu vou fazer mecanismos contra. Então, eu posso ter diarreia, posso ter urticária, posso ter dermatite atópica, posso chiar peito, né? Ter tosse, enfim, todo aquele arsenal que a alergia pode provocar. Então, quando a criança tem alergia a essas proteínas, aí sim a gente denomina alergia ao leite de vaca, né? Alergia à proteína do leite de vaca. Então, são mecanismos diferentes. Como envolve, tem sintomas comuns, que é a diarreia na intolerância, e a diarreia pela proteína, às vezes as mães se confundem. Isso. A criança precisa mesmo tomar leite? Depois que ela deixou o leite da mãe, ela precisa tomar leite ou... É assim, a criança, na fase que ela é lactente, né, que ela só toma o líquido, ela precisa do cálcio, né? E existe uma lista de componentes que chama Códex Alimentários, que é obrigado ter na fórmula de segmento para a criança não só ganhar peso, né? E ela precisa crescer e desenvolver. Então, ela precisa de uma série de elementos, inclusive o cálcio, né? Então, é da nossa cultura consumir o leite. Então, a indústria fez modificações e acrescentou uma série de elementos, né, inclusive óleos. Eu acho que a sua pergunta é: até quanto tempo a criança precisa tomar leite? Também. Isso. Porque essa criança. Eu ia complementar agora. Porque essa criança nasce, por exemplo, tem casos, como foi o meu. Minha filha ficou na UTI 5 dias. E só foram estimular o meu leite depois de um dia depois. Então, eu fui uma mãe que não amamentou nos 3 meses. Eu já parei. E mesmo assim, ela precisava de complemento. Desde o nascimento, ela tomou leite e fórmula. Então, nesse caso, ela tinha que tomar outro leite. Não tinha como ela não tomar leite por fórmula, né? Então, eu acho que a pergunta é até qual idade que a criança precisa tomar o leite? A gente considera o lactente até 2 anos de idade, né? Então, o que é o ideal? Que a mãe possa amamentar até 2 anos de idade, né? E somente a partir do 6º mês, começar a introdução dos alimentos, né, pastosos, e aí vai progredindo conforme vem a dentição. Então, é mais ou menos uma coisa evolutiva, né? E essas fórmulas que a gente tem no mercado hoje especiais é para atender às necessidades calóricas, necessidades de proteína, de carboidrato, enfim, de todos os elementos que a criança precisa até os 2 anos. E o leite materno é o único que tem tudo isso já prontinho, sem ser modificado, né? Inclusive, eu falo que o leite materno é a primeira vacina, porque tudo que você adquiriu durante a vida, em termos de doenças, você tem anticorpo contra, e você começa a passar para o teu filho através do leite materno. Então, muitas vacinas que a criança vai poder tomar lá com 1 aninho, aí é a mamãe que está protegendo através da amamentação, né? Além do vínculo, né, mãe e filho, que é uma delícia amamentar, né? Então, eu acho que é
também tem esse outro lado afetivo, que é uma coisa muito interessante. Sim, você falou de vacinas, né? Você também, por um tempo, aí você teve a empresa de vacina, né? Eu trabalhei muitos anos, 21 anos com vacina, né? A vacina veio para mim aqui em Garça, porque na época eu indicava para as mães as vacinas que não tem no calendário básico, que é o PNI, eu indicava e as mães precisavam de se deslocar para Marília. E então eu fiz um caminho inverso. Eu comecei a ter a vacina no meu consultório como uma prestação de serviço para as mães, né? Porque aquela mãe que tem um conforto de pegar seu carro, ir para Marília, fazer as vacinas, ok, né? Mas muitas mães às vezes precisavam de um transporte ou não tinha esse tempo de ir levar na clínica e depois voltar. E aí acabava que as crianças ficando sem o calendário complementar, porque nós temos 2 calendários. O calendário básico, que é do PNI, que está muito bom, hoje em dia já foi, né, já faltaram muitas vacinas, e tem o calendário da rede privada, que seriam assim, que seria o calendário ideal, né? E essas vacinas foram oferecidas na minha clínica e na Piaget Vacinas, e depois de um tempo, 21 anos, eu tenho uma pessoa que começou a trabalhar comigo, muito experiente em vacinologia, que é a enfermeira Melissa, e não é que eu estou querendo aposentar, mas nós decidimos e eu vendi para a Melissa, para a enfermeira Melissa, ela que hoje faz a gestão das vacinas, apesar de estarmos no mesmo ambiente, na mesma clínica, na clínica Piaget, mas tem a parte de Piaget alergia, imunologia pediátrica e a parte da Piaget vacinas. Quais são as 5 vacinas que a criança não deve deixar de tomar? Ai, Fábio, olha, então começa pelo calendário vacinal, né? Então começa com a BCG, depois, hoje, nós não podemos esquecer que a meningite é uma doença seríssima, então começa já a pneumo, né? Tem a pneumo e as meningos, né? A DPT, que é contra a tétano, difteria e coqueluche, que é uma doença que ficou um tempão sem ter e depois voltou, e é uma doença muito grave. Sarampo, já até falei mais de 5, né? Sarampo, cachumba, rubéola, mas porque sarampo nós começamos, por conta de uma questão humanitária, a receber pessoas dos países vizinhos, e eles estavam sem vacina, então o sarampo voltou, né? Então, o sarampo é uma vacina muito obrigatória, tem que ser feito. O sarampo não é aquela doencinha que fica vermelhinho, né? Não, sarampo pode complicar, é muito difícil. E eu também, há bastante tempo, junto com a DPT, tem também a hemófilo-influenza, que a gente quase não vê falar. Mas o hemófilo-influenza causava pneumonias e meningite nas crianças pequenas. Então, muitas doenças foram erradicadas, como foi o caso da poliomielite, por conta de vacinação. Então, eu não tenho dúvida que vacina, depois de antibiótico, é a arma mais poderosa que o médico tem nas mãos, né? É uma arma muito forte contra doenças. Nem quero entrar aqui no mérito político das últimas notícias, mas é só ver e observar que foi a vacina que controlou a nossa pandemia, né? Sim, com certeza. E são várias coisas aí que envolvem vacina. Exatamente. Tem muitas coisas aí. Melhor, vamos deixar outra hora. Mas eu queria saber sobre alergia. Voltando para a alergia, a rinite, sinusite, asma. A gente está passando por um calor muito intenso, né? Sim. Em todos os lugares que você vai, tem ar-condicionado. O famoso ar-condicionado. E muita gente
fala que o ar-condicionado piora a energia, não piora. Tem essa discussão aí. Qual que é a realidade aí, a nossa conduta? Então, assim, olha, a gente sempre tem que pesar custo-benefício. Com o calor insuportável que está, não dá para ficar. Nós precisamos de algo que nos ajude. O que acontece com o ar-condicionado? É que ele resseca as vias aéreas, o ventilador resseca as vias aéreas. E isso pode piorar a nossa rinite. Então, a gente precisa de hidratar muito e usar de forma consciente, né? Porque se você sai na rua e tá 35 graus, a hora que você chega em casa, você quer colocar 18, 19, aí isso não é legal, mas deixa numa temperatura que a gente fala ambiente, 24 graus, 25 graus, aí ok, né? E hidratar, muitas vezes tem que até colocar soro fisiológico no narizinho, né? Então, as diferenças, que não é legal, porque tem a rinite vasomotora, que ela não é alérgica, tá? É aquela assim, eu tava corri, sei lá, 1 hora, aí a hora que eu tomei aquela água super gelada, trancou o meu nariz. Isso aí é na hora, faz uma vasoconstrição, mas depois volta. E, então, não é uma rinite alérgica, mas às vezes acontece isso, né? Mas o ar-condicionado bem dosado e limpo, né, gente? Porque precisamos não só tirar aquele filtrozinho que fica, que todo mundo consegue, mas mandar as empresas fazerem a higienização do ar-condicionado, né? Sim, completa. Muito importante. Muito não importante. só em casa, como do carro. É importante. Sim. Porque a gente não consegue mais ficar sem ar-condicionado. Então, é em casa, é no carro, você entra, né? E já liga, né? E às vezes vem até um cheiro ruim, se ele não tiver higienizado. Sim, exatamente. Né? Então, isso precisa também ser feito. Exatamente. O que mais, Fábio? Menina. Muita pergunta, né? Eu tô aqui pensando, né? Bom. Em como que eu faço lá em casa, se o ar tá limpo ou não. Você começa a pensar, né? Nossa, quanto tempo foi que eu troquei do meu carro? Começa a pensar assim. O dia a dia, né? Nem percebe exatamente. Quando é que foi que fez a limpeza. Doutora, além da pediatria, de alergia, das vacinas que já trabalhou, você também trabalha com o plano de saúde Unimed. Sim. Eu sou coordenadora aqui de Garça, da nossa sede aqui de Garça, e sou auditora da Unimed, né? Então, a Unimed é uma grande empresa que a gestão é feita por médicos, né? O atual presidente, Dr. Rui Okage. E aqui em Garça, eu e Dr. Elias Tebé fazemos as auditorias e coordeno aqui a nossa sede em Garça. Então, eu também tenho esse trabalho administrativo. Legal. Quem tem aí o plano de saúde ou quem quer entrar num plano de saúde, o atendimento aqui em Garça, no hospital, é feito de que dia e que horários? Olha, nós temos o Hospital São Lucas, que ele tem uma porta, né? Ele trabalha com o pronto atendimento, que a gente chama, né? 24 horas, né? E o nosso beneficiário pode procurar a porta do hospital para uma consulta de urgência, que não é aquela consulta eletiva, que vai agendar no consultório, né? Então, algo que precisa ser feito naquele momento, ele pode procurar o Hospital São Lucas, como pode também se dirigir ao pronto atendimento de Marília, que é o Prontomed, né? Então, o nosso beneficiário também tem essa porta em Marília, no nosso pronto atendimento, e outros hospitais, como a Santa Casa, a Unimar, o Hospital HU, né? Hospital Universitário, também pode atender os beneficiários da Unimed. Quantos médicos tem na cooperativa aí? Em estimativa? Ixi, agora você me pegou, Fábio. Não sei exatamente se é em torno de 300.
eu acho que é em torno disso, 300 e poucos médicos. E o interessante é que você tem um trabalho bem ativo, né, na Unimed. Até veio a Bárbara aqui mês passado, acho que foi. Ela comentou que conversou com você e você falou, não, vamos entrar para a Unimed, sim, e tal. Então é muito importante, né, ter essa dinâmica com os médicos aqui da cidade para trazer mais gente. A gente precisa, né, de fazer isso com os médicos, fazer essa parte administrativa de ver os prestadores, né, de serviço, como a questão das clínicas, né? E o próprio beneficiário mesmo, de estar resolvendo por aqui, né? Inclusive, lá na Unimed também a gente montou um grupo bastante interessante, que é o Viver Bem, que oferece para os beneficiários nutricionista, educador físico. Então, um programa de promoção da saúde, que é bastante interessante, né? Antes só tinha lá em Marília, e agora nós temos esse grupo aqui. O pessoal de Pompeia também tem uma unidade em Pompeia, bastante forte. Então, os beneficiários utilizam na própria cidade esse benefício, que é de promoção da saúde, né? Doutora, tem um centro que foi criado lá em Marília, onde, se a pessoa precisar passar por uma consulta, não me recordo o nome. É o SEI, né? Fala sobre ele. É assim, a Unimed viu a necessidade de oferecer para os empresários um plano de saúde que se concentrasse o atendimento num local só. Então, lá tem as grandes especialidades. Então, é um plano para empresários, não mais para a indústria, enfim, os funcionários dessas empresas, que faz o atendimento agendado num lugar só, né? Então, tem pediatria, tem clínico, ortopedista, ginecologista, e se o beneficiário precisar de uma outra especialidade, de uma subespecialidade, aí ele é encaminhado, tá? Então, foi para atender uma população que precisava de ter um plano de saúde com um custo menor, né? Mas é um plano regulamentado, e aí condensa o atendimento, ficou muito bom lá. A Unimed fez um espaço bastante aconchegante, com tudo que precisa, né, para fazer esse atendimento lá. Eu sei, né, de Marília. Muito interessante. Muito bom. Quem quiser procurar aí a Unimed, como faz? Nós temos aqui, né, a nossa sede, bem no centro, aqui do lado, né? Aqui do lado. E todo mundo conhece, porque passa em frente. Então, é só se dirigir à Unimed, lá vai ter um funcionário para receber. Muito bem. Fica ao lado do Sicredi. Fica lá ao na lado Deputada, do Sicredi. na rua Deputado Manuel Joaquim Fernandes. Né? Isso. Perto do postão. Ah, muito legal. Muito legal. Além de atender Garça, a Unimed de Marília também atende Pompeia? Sim. A Unimed de Marília tem também Pompeia, Veracruz, né, que pertence à Unimed de Marília e Garça. Legal. Doutora, nesse período agora de muito calor aí, tem os escorpiões. É um problema, né? Está sendo um problema em todos os lugares, né? Criança picada por um escorpião. O que ela deve fazer? O que a mãe deve fazer? Imediatamente tem que levar ao pronto atendimento, né? Para ver o que é que... Para fazer essa avaliação, né, do que foi feito, o que precisa ser feito naquele momento. Às vezes, as pessoas me perguntam, voltando para a alergia, né? Essa questão de picadas por insetos, que é a minha área de atuação, que são os insetos que têm o veneno. Então, a minha área de atuação tem uma grande preocupação com as picadas de abelha, de vespas e formiga lava-pés, né?
Porque se a pessoa não tem alergia, ela simplesmente vai ser picada, vai ter o incômodo, vai ter ali uma reação local. Mas algumas pessoas, elas têm anafilaxia, né? Chegando a ter urticária, broncoespasmo, né? Crise de asma, fechar a glote e constituir uma emergência dentro da alergia. Então, a gente precisa de fazer esse diagnóstico de quem são as pessoas que correm o risco de vida, de anafilaxia, e indicar para essas pessoas como devem proceder, até profilaticamente, para não ser picado, mas também para receber adrenalina autoinjetável, que hoje é um grande problema no Brasil, né? Porque nós não temos adrenalina autoinjetável e a gente precisa de importar dos Estados Unidos a caneta de adrenalina, que custa em torno de R$ 1.400. Ela tem uma validade curta, então muitas vezes o pai compra para o filho e perde. Graças a Deus que perdeu, né? Que não precisou de usar. Mas é um custo que muitas pessoas não podem ter, né? Então, mas só tem a caneta autoinjetável? Não. No hospital tem adrenalina, na UPA tem adrenalina, no hospital, né? Mas está no hospital. Então, às vezes, você deslocar de uma festinha onde seu filho tá, de uma chácara, de uma coisa de lazer, até chegar no hospital, é muito complicado. E não tem como a gente dar segurança para um pai, para uma mãe. Olha, você vai quebrar a ampola de adrenalina, no caso da criança, de acordo com o peso. Você vai aspirar, diluir e... Não tem como você fazer isso, né? Então, tem que ser uma coisa prática. Então, existe aí um trabalho muito forte da ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, para que a gente possa ter, né, a nossa caneta autoinjetável de adrenalina. Doutora, por exemplo, quem tem alergia simples à picada, por exemplo, eu tenho aqui um mosquitinho, que o pessoal chama de borrachudo. Borrachudo. Eu tenho alergia. Picou aí, incha. Na entrevista do Paulinho, da dupla César Paulinho, que a gente fez na Fazenda, ele picou, tá aqui a marca até hoje, e fica 30 dias inchado. Isso. Inchou o dedo durante 30 dias. O que fazer? Toma um antialérgico? Não toma? O que fazer com isso? Normalmente, a gente usa uma medicação tópica e toma o antialérgico. O borrachudo é um problema. Tem algumas praias do Brasil que chega a ter uma infestação, assim, que você vai num hotel lindo, maravilhoso, não se livra do borrachudo, né? Então, precisa, sim. Ele demora bastante, diferente do pernilongo comum, né? Ele demora bastante e, às vezes, tem uma complicação que chega a infeccionar, né? Nós temos vacina para o pernilongo, né? Que a gente chama de prurigo estrófilo. Então, é uma reação muito exagerada à picada do pernilongo. E nas crianças, nunca é uma picada só, são múltiplas picadas e tem complicações, porque essas crianças, elas são picadas, aí elas coçam e pode infeccionar. Então, a primeira complicação é ter uma infecção no local. A segunda complicação é ter a distância. Então, ela pode ali fazer um problema nos rins, tá? Que a gente chama de pielonefrite, e também pode causar febre reumática, do mesmo jeito que a amidalite pode causar, tá? Então, uma simples porta de entrada pode fazer simplesmente uma feridinha, um abscesso, uma erisipela, também como pode fazer uma glomerulonefrite, uma febre reumática. Então, o pernilongo não é tão bonzinho assim. Então, existe a dessensibilização, que a gente chama, que é uma vacina que eu faço no consultório para os pacientes elegíveis, obviamente. E ele faz aí por no mínimo 2 anos essa vacininha,
né? Antes só tinha injetável subcutânea e há algum tempo tem a sublingual. Aí a gente faz e a criança fica muito bem, graças a Deus, né? Já no caso da abelha, aí eu não faço aqui em Garça a vacina, a dessensibilização para abelha, vespa e formiga lava-pés, porque é um veneno, né? E eu tenho muito risco em fazer essas vacinas. Tanto é que as primeiras vezes ela precisa ser feita no ambiente hospitalar ou numa clínica bastante equipada que tenha como socorrer se a pessoa tiver uma reação adversa à própria dessensibilização. E como a gente não tem UTI, eu não tenho uma estrutura aqui para fazer isso, uma UTI infantil, uma UTI pediátrica, então eu encaminho para colegas que são especialistas em fazer o que a gente chama de vacinas para heminópteros, né? Que são os venenos, né? Então, o paciente que é elegível, aí a gente tem que encaminhar, além de ter essa orientação da canetinha de adrenalina. Então, você vê que uma coisa é bastante complexa, né? Então, às vezes, você fala assim, ai, meu filho tá com um problema no rim, tá urinando pouco, tá inchado, é uma nefrite. A grande maioria é por uma amidalite, mas pode ser também por picada de inseto que infeccionou. E dali, esse forma o complexo que vai pro rim, né? Falando assim, leigamente, né? Sim, sim. É porque, como é no interior, né? Geralmente leva picadinha. Mas a grande maioria, graças a Deus, não vai acontecer nada, né? Fica vermelhinho, lavou, a mãe passa uma pomadinha, resolve. Algumas crianças que têm essa exacerbação, né, da resposta, hora que ele é picado, aí essas pessoas precisam fazer realmente a vacina, que melhora muito, principalmente quando a gente pensa em complicações, né? E a imunoterapia, ela tem para os venenos, tem aí para as picadas de pernilongo, mas a imunoterapia é muito eficaz, é uma coisa que eu tenho até prazer de falar sobre isso, porque muitas pessoas que têm a rinite ou a conjuntivite alérgica fica só usando vasoconstritor, então sempre está com um vidrinho de remedinho e coloca e faz depois uma rinite química, e criança não pode usar esses vasoconstritores, né? Os vasoconstritores é aquela coisa, você começa pondo à noite, aí depois durante o dia você está trabalhando, tampou o nariz, você coloca e começa a usar o tempo todo, faz uma rinite química, sim, né? E com isso o que pode acontecer? Hipertensão, né? Então, aquele remedinho do nariz, né? Pode acontecer hipertensão. A pessoa depois vai ter efeito rebote, porque aí não desentope mais, ela vai usando cada vez mais forte, né? E faz essa rinite química, depois ele para de sentir os cheiros, né? Então, tem lá as suas complicações. E na criança, como você vai falar, não pode coçar os olhos. Geralmente, quem tem a rinite tem a conjuntivite alérgica. Então, esse movimentinho que a criança faz repetidamente não é frequente, tá, gente? Mas já tive casos de crianças com úlcera de córnea e descolamento da retina por conta de coçar, né? A complicação mais comum é fazer a conjuntivite bacteriana, né? Mas também pode acontecer de ter complicações sérias. O olho, depois da pele, é o órgão mais exposto, né? E muito delicado. Então, eu tenho medo dessas crianças. Aí existe, além do tratamento farmacológico, a dessensibilização. Então, a gente faz o teste alérgico, vê o que essa criança tem alergia e faz a imunoterapia, que são as chamadas vacinas de alergia. Então, faz específico para dessensibilizar, para ela parar de ter aquelas reações e ter uma qualidade de vida muito melhor, né? E evitar que tenha essas complicações, sim, né? Sérias. A criança, geralmente, principalmente quando ela é mais novinha, tem algumas dermatites que vão aparecendo
e somem, aí aparece, somem. E você faz o teste, né, de Faço alergia. o teste de alergia. Então, Faço o quando que a teste. mãe deve procurar o pediatra? Porque assim, a mãe de primeiro filho, qualquer coisinha que aparece no corpo já vai no pediatra. Mas aí que você vai tendo outros filhos, você vai, deixa. Então, porque como que- assim, muitas vezes, o bebezinho, ele, às vezes, tem uma coisa meio que cultural, né? É pequenininho, tem que agasalhar muito, aí a criança começa a ficar vermelhinha, aí a avó, a tia, isso daí eu já vi, é brotoeja, tal. Às vezes é mesmo, pelo excesso de roupa na criança, né? A dermatite atópica, ela é diferente, porque além de ficar vermelhinho, tem a localização. Então, nos bebês, normalmente ela começa a apresentar nas bochechinhas, né? E a mãe começa a perceber que ela tem um relevo, que fica com a bochechinha um pouco mais áspera, aqui na dobrinha, no tronco, né? Então, se aquilo tá acontecendo, já observou que tá fresquinho, tá com roupa ok, e essa criança está mantendo essas lesões, provavelmente é uma dermatite, né? Então, na região, assim, de flexuras, que a gente chama, né? Então, precisa de procurar o pediatra. E o pediatra vai ver se é uma dermatite atópica. Se for uma dermatite leve, geralmente o pediatra trata. Se for uma dermatite de moderada para grave, aí ele já manda para o alergista. Certo. Hidratante, doutora. Eu sei porque é experiência própria, mas a gente quer passar a hidratar o nenê, a criança, e compra os hidratantes com cheirinho. Isso é complicado. O que você nós indica? temos uma linha de hidratação que é hipoalergênica, né? Que não tem as substâncias que pioram essa dermatite. Perfume, álcool, lanolina, aloe vera, né? Então, isso daí, esses componentes não tem. Então, por isso que a mãe só deve passar no filho o que for indicado pelo pediatra ou pelo alergista. Não utilizar perfuminhos, né? Outra coisa também que a gente vê hoje muito cedo, as crianças passam batom, passam esmalte, né? E se é uma criança que já é eleita, porque a alergia tem que ter alguma história familiar, né? Alguém da família tem, né? No caso da dermatite atópica, tem uma alteração lá num cromossomo que faz com que a criança não produza o mesmo tanto de óleo que uma pessoa normal produz, que não tem dermatite, né? Normal não, que não tem a dermatite atópica. Então, essas crianças já vêm marcadas geneticamente para desenvolver a dermatite. Então, se uma criança já mostrou que ela tem um potencial de alergia, para que eu vou ficar dando alimentos industrializados, que tem muitos aditivos, que tem muita coisa, né? Para que eu vou ficar passando maquiagem, passando perfume na criança, né? Então, tem tudo isso que a gente acaba orientando, Sim. né? Meu pai teve uma época que falava para mim, Mariane, desembala menos e descasca mais. Mas porque a gente precisa, mania, mesmo né? com o agrotóxico, né? Que tem, mas tem muitas pesquisas mostrando que os alimentos frescos, mesmo com todo o veneno que tem aí, eles são muito mais bem-vindos do que os pacotinhos, né? Sim. Eu costumo, porque no consultório eu sempre falo, é proibido os fediditos, que são os salgadinhos, né? E os quinojo, até brinco com as crianças, né? Que essa parte de macarrão instantâneo, essas coisas assim. Porque se um alimento demora 30 minutos para cozinhar, por que o outro em 2 minutos fica pronto? Sim. Química. Tão somente, né? Quando vocês trouxeram aquele médico que é família daqui de Garça, falando sobre câncer. O Paulinho. O Paulinho. Por quê? Por que o câncer aumentou? É o que a gente come, é o que a gente inala, é o que a gente consome, é o estilo de vida. Muito trabalho, pouco lazer,
pouco descanso. Comida prática para... Comida fast food. Gastar menos tempo com a comida. Exatamente. Né? Então, a gente perdeu toda essa questão aí de uma alimentação saudável, né? Excelente. Muito bom. Nossa, passou o tempo, né? Passou. Nossa, acho que eu falo muito. Não, eu falei informação, muito. Informação. Alguma coisa que a gente deveria ter perguntado que não perguntou e você gostaria de falar? Olha, eu acho que vocês perguntaram bastante coisa e eu falei bastante coisa. Mas eu acho que uma coisa assim que eu falei que é da minha essência, que é eu ter essa mãe gigante dentro de mim, né? Eu gostaria de falar que está na cara, né? Que eu sou uma mestiça, mas às vezes falar ser paraguaia, porque mestiça do Paraguai, que é meia, japonesa do Paraguai, que é meia. Eu gosto sempre de falar desse meu lado oriental, sabe? Porque apesar de eu não ser muito japonesa, eu sou uma pessoa assim extremamente disciplinada. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer assim para as pessoas que não me conhecem, que talvez esteja tendo a oportunidade de me conhecer aqui no Pod Café, né? Eu tenho uma extrema responsabilidade com o meu paciente. Eu gosto de cuidar, né? Então, eu acho que isso eu herdei muito, essa disciplina, essa perseverança nas coisas do meu pai, que é japonês, né? Então, essa dedicação eu gosto muito. Faz parte de mim, né? Da minha essência. O cuidado, a determinação, o estudo. Então, eu falo que o médico precisa de ter 3 elementos fundamentais. A disciplina de estudo, e é para sempre. Você vai fazer medicina, você tem que gostar de estudar. Não interessa se antigamente era no livro, assim, grosso, pesado, e hoje pode ser na tela do celular, né? Mas o médico tem que gostar de estudar. Então, disciplina, estudo e humildade. Quando não é para você, você tem que encaminhar para o outro colega especialista. Então, isso está dentro de mim. Isso é muito importante. Isso está dentro de mim. Eu acho que, numa conversa que eu falei, que eu morei do Oiapoque ao Chuí, também incluí isso, essa Alane determinada, disciplinada. Eu acho que faz parte também da minha essência. Com certeza. Isso. Muito bom. Mais uma aula, Mari. Não, mais recebemos uma, hoje. E realmente, né, essa humildade de passar para o próximo, porque é uma vida que está nas suas mãos, né? Sim. Então, é muito importante, muito valioso isso, né? É a vida, né? É a vida, é cuidar de vida, né? Quem exatamente. cuida de vida tem que ter essa responsabilidade. E criança, né? Eu sempre falo lá em casa, criança cai rapidinho, tá? Com uma gripe, cai, não faz nada, mas também levanta. Vai, ó. A medicação certa, né? Esse é o grande trunfo da pediatria, né? Então, assim, você fica triste, preocupado, mas logo né, começa a brincar, já não para quieto, o hospital liga, o que eu vou fazer com esse soro? Esse menino não para quieto. Já sarou, né? Tá ótimo, né? Já sarou. Então, é isso. Sim. Obrigada por esse bate-papo, foi muito legal. Acho que o momento da gente... poder falar um pouquinho, né, do trabalho, da vida, da especialidade e esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, divulgando pessoas que estão em Garça. Sim. Né? Eu falo que hoje a gente está sentado aqui, mas eu posso atender uma consulta de um paciente que não está aqui, né, através da telemedicina, que é uma coisa que já dá para a gente trabalhar, né, que cada vez mais as ferramentas vão se aprimorando, né? Se aprimorando, e a gente vai poder fazer isso com mais facilidade e segurança, né? Então, estou muito contente de poder ter estado aqui com vocês essas horas. Acho que já deu mais de uma hora. Já deu uma hora, já deu uma hora. Estamos conversando bastante, tá bom? Não, excelente. A telemedicina vem aí para agregar. Pessoas aí de longe, que a gente tem público de longe também, vai poder
ela está investindo na telemedicina e logo Sim. vocês vão poder também consultar Telemedicina seus e filhos. telemetria, né? Já muito poucas crianças eu atendo, às vezes pessoas de Garça que moram num outro país, tal, que eu já tive oportunidade ou que estão um pouquinho mais distante de Garça, de fazer uma primeira consulta, né? E de forma remota, né? Mas agora, com a telemetria, essa consulta vai ser mais efetiva, porque além dos olhos da conversa, eu vou ter equipamentos para poder mensurar tudo o que eu estou achando. Né? Então, uma ausculta cardíaca, uma garganta, um ouvidinho, né? Uma ausculta pulmonar, tudo isso a gente vai poder trabalhar. Interessante. Legal. Deixa o seu contato Outra vez aí. você veio aqui para contar. A próxima vez nós vamos falar só de telemedicina. Tá. Tá bom? Legal. E telemetria. Isso. Muito Tá bom? Deixa o seu contato, onde entrar em contato com a Eu estou doutora ali Lana. na Clínica Piaget, tá? É bem pertinho. Aqui em Garça a gente tem isso, né? Que a gente pode falar onde que mora, não precisa falar número. Então, a Clínica Piaget é ali na esquina da biblioteca, na Avenida Rafael Paes de Barros, tá? Eu tô lá com a enfermeira Melissa, com a clínica de vacinação e nós estamos lá para receber vocês, para cuidar da saúde dos alérgicos e também na promoção da saúde, que é fazendo as vacinas. Sim. Tá bom? Muito bom. Perfeito. Muito Obrigada, obrigado, viu? Fábio. Obrigada, Mariane. Um beijo para vocês e obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Isso. No começo do episódio eu falei que eu queria trazer ela e foi assim, maravilhoso, muito informativo. Eu quero que as mães, os pais, que os pais não ajudam. Esses dias lá na fábrica, estavam falando lá, ele ajuda, né? Ele não ajuda, ele fez também. Ele não é um ajudante, não né? é Ele tem que fazer também, né? É um participante. As mães, os pais ouçam isso e levem aí nos cuidados com seus filhos, que hoje foi muita informação importante para o dia a dia. Agradeço imensamente, Alane, desde quando você veio para Garça, eu era pequenininha. Não Mariane, não fala datas, porque senão o povo vai descobrir a minha idade. Mas eu acompanho o seu trabalho aí sempre e tenho muito orgulho de ter ajudado a trazer a doutora Alane aqui para Garça. Sim. Foi sido uma peça ali o Flávio Pérez foi determinante para a nossa vida. Vir para Garça foi uma decisão. Né? E nós somos muito felizes, Marcelo e eu. Ele muito realizado dentro da PPA Quero hoje, né? Sim. E eu sou muito feliz de falar, eu sou garcense. Garcense de coração, porque é a cidade que eu mais morei na vida e criamos nossas filhas, enfim, nossa vida foi por aqui. Já tem uma filha médica já aqui em tenho a Garça Amanda, também, então... já com 1 ano e pouco de formada, trabalhando já na rede, muito feliz também. Bom. E estamos felizes aqui. Doutora, muito obrigado por estar aqui com a gente. Todos, obrigado por informar todos aqueles que acompanham o Pod Café. Obrigado mesmo, valeu muito a pena. Muito obrigada. Tá bom? Mário, Obrigada. mais uma Obrigada, importante entrevista que informou aí as pessoas aí. Olha, aprendi bastante com a doutora Alane. Agora acho que eu vou ter que passar o remedinho pro Fábio cuidar dos borracheiros. É isso aí. Bom, obrigado a todos que acompanharam o Pod Café, mais essa edição. Quero agradecer a Garcini com o nosso produtor Carlos. sem alergia, Carlos. Também o Francisco, o Chiquinho, do Jornal Mais e também do Garça em Foco. E a nossa agência de publicidade, a Criar e Comunica. Se inscreva no canal, deixe seu like, nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram como Oficial Pod Café. Lá você vai conseguir acompanhar. Vai ter cortes, vai ter próximos episódios, histórias, conversas, enfim. Oficial Pod Café no Instagram. E você que ainda não nos segue também no YouTube, Spotify e Facebook, que é onde nossos episódios são transmitidos. Vai lá, curta, dá o like, deixa o seu like, se inscreva e acompanhe a gente. Toca no sininho lá para sempre receber notificações. Pod Café, P-O-D-I Café. Espero vocês lá. Beijo, gente. Beijos. Até mais. Nossa, foi excelente. Você sabe que eu nem vi seu cronômetro aí, né?
No começo eu falei, liga ali. Foi uma hora, porque... A gente se perde, né? Tá jóia, então. Então tá jóia.